Olá, se você quer saber o que é Model Bind no Dext Web Framework, então fica comigo até o final deste vídeo. Bom, então o que é o Model Bind no Dext, né? Basicamente é um modelo que ele utiliza para poder fazer a procura, né, de parametrizações, de rotas e assim por diante, né? O que basicamente ele faz? Ele converte os objetos do HTTP. Então, basicamente é isso que o Dext faz, tá? Então, assim, no vídeo que eu gravei sobre Minimal API, lá eu mostrei diversos exemplos já utilizando o Model Bind. Então, neste vídeo, basicamente é uma revisão que eu quero mostrar de acordo com a documentação oficial aqui do Dext, para vocês verem o poder, então, do Model Bind aqui utilizando o Dext. Então, conforme eu comentei, né, ele converte automaticamente requisições HTTP em objetos no Delphi, tá? Seja, então, pelo corpo do JSON, né, o body, os headers, ou parâmetros de carry ou de rota, que foi o que a gente fez na prática lá utilizando o Minimal API. Então aqui na própria documentação tem disponibilizado aqui dois exemplos, Web Minimal API e também utilizando ali Multi-Tenancy, que aqui ele utiliza lá a questão dos headers da requisição. Então basicamente, qual que é a tabelinha então do Model Bind do Dext? Então ele suporta basicamente JSON, que é o corpo JSON, que é no From Body, que é o padrão POST e PUT, que a gente coloca lá na nossa requisição, que é o payload da requisição. Os headers, então, a gente consegue colocar aqui também. Por exemplo, a gente consegue trabalhar com tenant, multi-tenant. O que é multi-tenant? Então, às vezes você tem ali, basicamente, o seu sistema controla por multi-empresa. Então, o conceito moderno que a gente utiliza é por tenant, onde você passa ali a identificação do teu cliente e internamente você trata ele como se fosse aquele cliente que veio da requisição. Então, por exemplo, no header você passa ali o código 1, então internamente, quando você recebe qualquer requisição que no header tem o código 1, você trata como se fosse aquele cliente dentro da tua requisição, tá? Também a gente consegue passar API, chave de API no próprio header, então é uma boa prática. O Dext aqui ele trabalha com carry string, ou seja, no from carry a gente consegue passar várias parametrizações. Um exemplo prático que ele colocou aqui é quando a gente quer trabalhar com paginação na nossa API. Então a gente consegue utilizar este recurso. Parâmetros da rota, o famoso from route. Então a gente consegue utilizar aqui o ID. Então aqui um exemplo clássico é quando a gente passa ali um /ID, por exemplo, /1, /2, que a gente quer recuperar um usuário específico ou um recurso específico da nossa API. E também aqui a gente também consegue trabalhar com services, tá? Esse service, a gente tem o conceito ali de injeção de dependência de serviços, tá? Então, isso daqui, lá no meu vídeo de Minimal API, a gente não comentou sobre porque ele é um conceito um pouco mais avançado e vai ter um vídeo específico onde a gente consegue injetar serviços dentro da nossa rota. Ou seja, a gente recebeu a nossa rota, internamente a gente já sabe qual que é o serviço que a gente vai disparar para fazer a nossa regra de negócio. Então, é bem prático nesse sentido. Beleza, e aqui são exemplos, né? Então a gente consegue aqui trabalhar com records, né? Que é o recomendado, que é de forma mais simples, está utilizando. Então, por exemplo, aqui a gente tem o usuário da requisição, onde o usuário ele passa o nome, passa o e-mail e passa a idade. E aqui, utilizando o Minimal API, num post, a gente passa aqui qual que é, no caso aqui, o record por parâmetro. Então ele já faz esse mapeamento de forma automática para a gente, tá? No estilo controller, né, no vídeo anterior eu mostrei um exemplo. E aqui, como que a gente faz para poder capturar então o nosso body? Então, .request.bindBody ele consegue capturar. Aqui ele mostra um exemplo utilizando o header. Então aqui, da mesma forma, né, a gente utiliza um record. E aqui a gente utiliza o from header para ir passando qual que é o nome daquele parâmetro em específico, daquele header, né? Então, nesse caso, ele vai jogar para o Tenant ID e o Authorization ele vai passar para o Token, né? Bem legal. E quando receber aqui a requisição, ele já mapeia de forma automaticamente para dentro desse objeto aqui
todos os campos do nosso record aqui de forma automática. Beleza, aí ele mostra como fazer uma requisição utilizando aqui headers, tá? Temos também aqui como fazer um bind de parâmetros de carry, ou seja, conforme eu comentei lá a questão da paginação, né? Então a gente só passa aqui no nosso record aqui o atributo customizado from carry e aí a gente passa o nome do nosso parâmetro aqui, entre aspas, simples, tá? Então, por exemplo, aqui ele colocou um que, né, como um exemplo, um page e um limit. E aqui embaixo, quando o Dext ele faz o mapeamento, ele já identifica aqui nesse objeto todas as informações que a gente passou lá para dentro do nosso carry, da nossa requisição. E como que é a requisição? No vídeo do Mini APIs, eu mostrei lá que pelo Postman, a gente tem uma abinha chamada params. Então a gente coloca todos os parâmetros, né, o nome e o valor, e ele monta a requisição. Se a gente quiser utilizar o cur, então basicamente no final da nossa requisição, a gente tem que colocar aqui search, né, que é essa palavrinha, e daqui para frente a gente coloca então quais são os nossos parâmetros, né? Então ó, page recebe 1, limit recebe 20 e assim por diante. O próximo bind então é o parâmetro de rota, que é o from route, e aqui a gente coloca o from route e vai colocando os campos embaixo que a rota vai mapear. Então nesse caso ID e categoria. E da mesma forma, quando o Dext faz o mapeamento, o objeto aqui vai receber todos os campos que a gente mapeou aqui como from route. Beleza, e a gente consegue também fazer um misto, né, de múltiplas fontes, né? Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o próprio header mais o body, que é o padrão multitennis. Então a gente consegue passar aqui no próprio record, a gente consegue passar o from header, né? E do corpo da requisição a gente consegue passar aqui o que vem por parâmetro, né? Então, da mesma forma, ele vai fazer todo o mapeamento, tanto aqui do header, e juntamente ele vai mapear o body também. Então, vocês podem ver que é bem bind mesmo, né? Ele faz esse mapeamento de forma automática. A gente não precisa se preocupar em estar fazendo codificação nisso, tá? E um exemplo de como que a gente faz, então a gente faz um post passando aqui dois header, né? Um que é o tenant, outro que é o content type, e um último aqui que é o body da requisição. A gente também consegue utilizar de forma mista tanto route e também body, ou seja, a gente está passando na requisição lá o from route, a gente passa o ID e também passa o body da requisição. Ele faz isso também de forma automática, utilizando a rota mais a carry, mais os filtros lá, também conseguimos. Ou seja, a gente está passando aqui from route e passando também from carry. E a gente consegue fazer todas as fontes combinadas também, com from header, from route, from carry e assim por diante. Então vocês podem ver que tem inúmeras formas de você estar trabalhando. Então se a tua API você quer deixar ela bem segura ou bem completa, então o Dext ele tem todo o suporte a estar utilizando todas as opções ali do HTTP, ok? Aqui ele mostra também como utilizar dentro dos controllers, então a gente também tem essa opção. Então lá na função do getBy a gente consegue colocar todas as opções também, né? O from body, tem o from header e assim por diante. Bom, beleza, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais um overview mesmo para vocês entenderem mais teoricamente como que funciona. Se vocês querem aprender na prática, tem lá o meu vídeo sobre Minimal API, que eu tenho exemplos que eu mostrei como utilizar cada um deles. E no vídeo anterior também tem no controller, a gente também tem alguns ali que eu mostro. Então, espero que tenham gostado, deixem um like e até o próximo vídeo.